Vamos ao debate. Zé, como o novo ministro vai enfrentar o problema da segurança pública? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. É um dos problemas mais difíceis que seguramente cairá sobre os ombros do novo ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho insistido muito que às vezes se cobra demais a União quando a Constituição não lhe dá competências tão expressivas no plano da segurança pública. A leitura do texto constitucional nos mostra que a União pode, em matéria de segurança pública, atuar nas competências estritas dos crimes de investigação da Polícia Federal, nas competências estritas da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito específico daquilo que as Forças Armadas podem excepcionalmente fazer em matéria de segurança pública nas zonas de fronteira e no caso das chamadas GLOs, Garantias de Lei e Ordem, da mesma forma que também atuará no âmbito dos presídios federais, que são 5 hoje. Fora isto, o que o governo federal pode fazer é repassar verbas, induzir política de segurança pública, mas sempre contando com a aquiescência dos outros frentes federativos. O que nem sempre é possível, porque nós vivemos uma federação e a maior parte das competências em segurança pública diz respeito aos estados. Então, nem sempre existe uma relação de colaboração entre a União e os estados, e esta desagregação é um dos grandes fatores, a meu ver, que inibe uma estratégia nacional de enfrentamento da segurança pública mais coesa, mais unificada. Muitas vezes as relações entre os entes federativos elas são contaminadas por vieses políticos e nem sempre os governantes conseguem estar acima das suas disputas político-ideológicas para chegar a pontos comuns. As poucas experiências que nós tivemos no Brasil de integração das forças federativas, como aconteceu na Copa do Mundo, deram um resultado fantástico. Ou seja, na Copa do Mundo, um dos itens mais bem avaliados pelos que aqui visitaram o Brasil foi a segurança pública, quando muitos diziam que não seria possível fazer a Copa do Mundo no Brasil por causa deste problema. Ou seja, quando você consegue integrar as polícias, coordenar, fazer uma interação, uma planificação comum e uma dimensão estratégica de atuação unificada, você consegue ter efeitos. O crime organizado se organiza, às vezes, melhor que o próprio Estado. Então, esse é o principal desafio que o novo ministro Ricardo Lewandowski terá pela frente. Combater o crime organizado com o sistema prisional que nós temos, que gera em si a captação da mão de obra, digamos assim, das organizações criminosas. A situação que nós temos de desagregação policial e, às vezes, de disputa corporativa dentro dos próprios estados. Nem sempre a Polícia Civil se dá com a própria Polícia Militar daquele estado. A ausência de políticas públicas articuladas com as políticas de segurança pública, não é? Ou seja, quando eu tenho a ausência do Estado e a ausência de políticas públicas, a criminalidade cresce. Então, eu tenho que ter políticas de segurança pública vinculadas à dimensão transversal da política, em que eu desenvolvo trabalhos de segurança não apenas repressivos ou preventivos, mas também de políticas sociais que possam agasalhar certas situações em que a criminalidade domina certos territórios. Essa foi, inclusive, uma das razões pelas quais as UPPs do Rio de Janeiro, que era um projeto que iniciava a dar certo, veio por terra. Por quê? Porque não houve a política social e a situação de aprimoramento da atividade integrada da polícia com renovação de quadros policiais nas unidades ocupadas. Então, diante de tudo isso, eu diria, o ministro Lewandowski terá um grande desafio pela frente, difícil de ser resolvido, mas ele tem competência suficiente para elaborar planos e ter estratégias de articulação que possam melhorar em muito a segurança pública. Nesse contexto constitucional que nós temos, eu acho que resolver é impossível, mas o Lewandowski seguramente melhorar muito este quadro com a sua experiência e com o seu brilhantismo. Caio, quais os novos desafios do novo ministro? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, antes de tratar propriamente dos desafios da segurança pública, é preciso contextualizar a escolha do senhor Lewandowski para o Ministério da Justiça, assim como a escolha do Flávio Dino para o Supremo. São nomeações que selam o alinhamento do governo Lula com o STF e com o TSE, um fenômeno que a Transparência Internacional, aqui no seu relatório sobre a corrupção no Brasil, denunciou como judiciário de coalizão, ou seja, a aliança indevida entre o Poder Executivo e a alta magistratura para aparelhamento da justiça brasileira em desacordo com as melhores práticas republicanas.
Isso segundo o relatório. Bom, sobre os desafios da segurança pública, a gestão Lewandowski é uma tragédia anunciada. Eu arrisco esse prognóstico porque as premissas do novo ministro de Lula são ideológicas e descoladas da realidade. No seu discurso, o Lewandowski colocou o fenômeno da criminalidade na conta de um suposto apartheid social. E essa é uma afirmação que tem sérias implicações. Algumas delas, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que a pobreza e a desigualdade são os principais gatilhos para o crime no Brasil e que, em última análise, o sucesso no combate à criminalidade depende mais do contexto socioeconômico do que da polícia, da justiça e da legislação penal. Nada disso é verdade. Vamos ponto a ponto. Primeiro ponto. Em primeiro lugar, vamos parar de idolatrar violência e romantizar a bandidagem. Os criminosos são vítimas. Os criminosos não são vítimas do sistema. Os criminosos são agressores da sociedade. Milhões de pessoas passam por dificuldade no Brasil e só uma fração ínfima dessas pessoas opta pelo atalho do crime. O segundo ponto, o principal gatilho para a criminalidade no Brasil é a impunidade, a certeza de que dificilmente o crime será elucidado e que, se investigado, se processado, a punição será muito leve. Via de regra, o criminoso ele não vai trilhar o caminho do crime por necessidade, mas pela perspectiva de ganhar mais e mais rápido e sair impune. Isso vale para o assaltante aqui da Avenida Paulista e para o corrupto lá em Brasília. E terceiro ponto, é sim possível combater a criminalidade de forma eficiente por meio de reformas na lei, na jurisprudência, no sistema penitenciário e na repressão direta ao crime. Por exemplo, aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao votar pela legalidade da prisão após julgamento de segunda instância, demonstrou estatisticamente que a taxa de encarceramento desacelerou no período em que o STF autorizou esse tipo de prisão. Ou seja, leis mais duras têm o poder de dissuadir, de desestimular criminosos a praticarem crimes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aumento do encarceramento contribuiu para uma queda drástica em crimes violentos, que em 1990 o índice era superior a 700 ocorrências graves a cada 100 mil habitantes. Em 2011, com mais delinquentes presos, eram menos de 400 ocorrências graves. Tanto que a Academia Americana reconhece o chamado custo social da impunidade, incluindo aí vários intelectuais que flertam com o progressismo. Para ficar aqui em um caso, um PhD pelo MIT, um autor best-seller, premiado economista Steven Levitt, ele afirmou com base em dados oficiais que, aspas, cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. Mas, infelizmente, no tocante à segurança pública, o Dr. Lewandowski, o governo Lula em geral, preferem ignorar os fatos e estatísticas à sua disposição, insistindo em teses ideológicas da esquerda. E aí, o Brasil segue tratando criminosos como vítimas e combatendo a criminalidade, reduzindo a pena dos criminosos. É um verdadeiro contrassenso, na minha opinião. Zé, concorda com o Caio ou não? Não. Primeiro, no que diz respeito à nomeação da Suprema Corte, vamos lembrar que o Brasil segue o modelo dos Estados Unidos da América, da Constituição de 1787. E os critérios de nomeação nos Estados Unidos da América não são muito diferentes dos daqui. Basta olhar o currículo de Ricardo Lewandowski, um acadêmico conceituado, um ministro do Supremo, um ex-magistrado em corte estadual, com livros e obras escritas. Vale lembrar também Flávio Dino, com um currículo jurídico, não nem falando político, também bastante consistente. Ou seja, os critérios são os mesmos. É evidente, os presidentes nomeiam aqueles com quem tem mais afinidade ideológica. Por exemplo, eu acho que a nomeação feita por Jair Bolsonaro tinha correspondência com o que ele achava, eu não vou criticar isso. Não vou dizer que uma nomeação diferenciada é a característica do sistema adotado. Eu posso criticar o sistema dos Estados Unidos da América e do Brasil, mas esse é o sistema que se coloca. Mudemos então a Constituição, mas é assim que se dá em todos os governos. Também no que se refere à criminalidade, é óbvio, é indiscutível, que a impunidade é um dos fatores que gera, sim, a criminalidade. Isso está comprovado, mas não é o único. Há vários fatores concorrenciais nessa perspectiva. Analisar a criminalidade por um único fator é equivocado, ou seja, basta olhar qualquer estudo que analisa isto no Brasil e no mundo. Não é? Inclusive, no mundo, a relação entre a prisão e a diminuição da criminalidade ela tem que ser analisada com bastante cautela e, mais que isso, com a demonstração científica de resultados.
O mundo marcha hoje por um menor encarceramento, isso é um dado da realidade, e com a afirmação maior de penas alternativas, justamente porque acredita que o encarceramento, muitas vezes, ele alimenta organizações criminosas que geram a criminalidade fora. Então, eu tenho que olhar cientificamente, não é com dados empíricos. Eu posso pegar um critério? Posso pegar a impunidade? Claro que ele é um fator gerador. Mas há muitos outros que geram, a falta de políticas sociais. Isso não significa endeusar ninguém, não. Endeusar bandido. A falta de política social reconhecidamente é um problema de agravamento da exclusão social, e a exclusão social é um dos fatores que pesa substantivamente na criminalidade, como as organizações criminosas, o tráfico de drogas, o consumo de drogas, tudo isso pesa. E no Brasil, inclusive, faltam estudos mais aprofundados sobre isso, tem muito chute e pouco estudo sério. Por quê? Porque os dados no Brasil são muito deficientes sobre a situação das próprias ocorrências delituosas, então faltam estudos sobre análises, coisas que sobram em outros países. Basta olhar a doutrina, etc. Então, eu tenho muito cuidado em não me ater a análises dogmáticas ou simplistas ou ideologizadas de situações. Até, por vezes, acho que o meu campo político ideologiza algumas coisas. Nós temos que olhar a ciência, entender a criminologia, as causas do crime, têm que ser estudadas com bastante cuidado, porque senão eu tenho soluções simplistas. E quando eu tenho soluções simplistas, eu tomo equívocos de decisão. Quer dizer, no Brasil há um equívoco decisório relativamente ao sistema carcerário que tem gerado criminalidade, e nós temos que enfrentar isso, discutir abertamente as situações que estão postas. Ou seja, o crime é um fenômeno complexo. Ou seja, não é uma coisa em que eu vou romantizar a delinquência. Não, eu tenho que entender a causa da delinquência. Os problemas psiquiátricos que existem, os problemas sociais que existem, os problemas ideológicos, culturais, tudo que cerca isso. Então, eu acho que essas análises simplistas relativamente ao crime só prejudicam um tratamento sério do assunto, e acho que Ricardo Lewandowski tem uma formação humanista e teórica que lhe permitirá tratar o assunto com bastante acuidade e sem uma ideologização que acho que, a meu juízo, ela é nociva para uma discussão científica e séria do assunto. Caio, concorda com o Zé ou não? Claro que não. Se existe alguma ciência no argumento do Zé, ele que apresente os números. Eu ofereci aqui ao nosso telespectador vasta estatística, inclusive do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal... Zé, não é você que reclama quando eu dou risada? Fica à vontade para rir. Não, eu não gargalho. Caio, eu não gargalho. Eu rio... Tribunal Federal. Só, Caio. Você me provocou agora, então agora ouça. Zé... Eu não aceito que gargalhem quando eu falo e exijo respeito. Zé, eu apenas sorri, você pode sorrir à vontade. Zé... Gargalhar, não. Eu não gargalhei, Caio. Eu não ridicularizo as pessoas com quem eu debato. Eu respeito as pessoas com quem eu debato, Zé, por mais que eu discorde. Eu acho que esse cedo porque você provocou. Eu estou rindo silenciosamente, porque achei engraçado o argumento. Agora, eu não gargalho para ridicularizar o outro. Zé, eu respeito você imensamente, Caio. Imensamente. Rever o vídeo, vamos seguir o debate. Eu revejo e o vídeo, o som você pode ouvir. Eu apenas sorri porque achei curiosa você dizer que eu não apresentei argumentos falando da ciência. Quem está nos acompanhando na internet, você gargalha, Caio. Você gargalha, eu não aceito. Pode retornar o que você quiser. Eu não vou aceitar nunca que gargalhem quando eu debato. É disso que eu me queixo. Zé, eu respeito você imensamente, intelectualmente, embora discorde de você. Acho alguns argumentos... Se não recorda, então ouça o áudio, não veja o vídeo. Mas quem deu risada recentemente. Foi você, Zé. Veja, eu sorri, eu não gargalhei. Senhores, vamos cortar o áudio dos dois, por favor? Senhores, vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao tema. A gente pede para poder, tanto ao Caio quanto também ao Zé, para manter a calma, porque o telespectador está interessado em ouvir a opinião com muito embasamento que cada um de vocês tem. Esse é o nosso propósito. O telespectador está acompanhando agora o nosso programa porque quer ouvir o lado do Zé e o lado do Caio. Os senhores têm muito argumento para poder apresentar e é isso que a gente tem que voltar. Caio, você tem a palavra, depois a gente vai dar a palavra ao Zé. Bom, da minha parte não houve sobressalto nenhum e isso é de registro público porque o programa está Caio, vamos gravado. Continuar ao assunto, por gentileza. É o seguinte, falando sobre ciência, o próprio ministro Barroso, certo? Que é um ministro de orientação progressista,
em voto registrado sobre a questão da legalidade da prisão após julgamento de segunda instância, afirmou: os índices de crescimento no nível de encarceramento sofreram redução após decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a execução de decisão condenatória após o segundo grau. E ele seguiu: a população carcerária aumentou em sua menor proporção histórica depois que o STF retomou essa jurisprudência, que ele chama aqui de jurisprudência tradicional. Além disso, o percentual de presos provisórios diminuiu. Pode indicar ainda que, aspas aqui, hein, houve o efeito de prevenção geral com a diminuição da prática de delitos. Então, isso é um ministro do Supremo, né, de uma corrente ideológica que não é a minha, sustentando que, né, enrijecer, endurecer penas pode ter, sim, o efeito de dissuadir a prática criminosa, que é o meu argumento. E ele faz isso com base em estatísticas no Brasil. Nos Estados Unidos, os exemplos são ainda mais escancarados. É só ver a política, por exemplo, de tolerância zero em Nova York, ou os dados de encarceramento versus os dados de crimes graves. Ou, como eu trouxe aqui, né, falas de um PhD que é um eleitor do Partido Democrata, ou seja, a academia americana, que assim como a brasileira, ela tende mais à esquerda, e ainda assim ele fala: olha, aqui nos Estados Unidos, cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano, e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. Agora, quais são os números que a gente tem no Brasil? A gente tem mais de 330 mil apenados aí que estão foragidos, né, que escaparam à justiça, que voltaram clandestinamente, né, ao convívio social. Esse é o estado das coisas. E eu duvido que alguém apresente alguma estatística ou estudo científico assegurando que isso é bom para a segurança pública. Pelo contrário, todos os números apontam no outro caminho. Mecanismos de ressocialização, como, por exemplo, a saidinha, eu já demonstrei isso aqui estatisticamente, levam aí para o convívio em sociedade de dezenas de milhares de presos por ano. E, muitas vezes, eles são pegos delinquindo novamente. Então, essa é a realidade dos fatos, tá? Ela é apoiada nas estatísticas, né? E isso funciona tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A crítica aqui é muito clara, né, a esse tipo de ideologia que cega as autoridades brasileiras na questão da segurança pública. O ministro Lewandowski, inclusive, no seu trabalho como magistrado, ele sempre encampou essa tese progressista que, de certa forma, coloca toda a culpa da criminalidade no contexto socioeconômico, né, e que visa combater aí a superlotação nos presídios, reduzindo as penas. Mas, de novo, isso é uma coisa que endereça um problema do Estado e não do cidadão. Ele vai permanecer inseguro, especialmente com mais criminosos soltos nas ruas. Senhores, para poder a gente encerrar o tema, cada um agora vai ter direito a 1 minuto. Zé, por favor. Não, eu respeitosamente discordo do Caio, embora possa sorrir, nunca gargalhar. Por que eu discordo? Porque é só ler estudos de criminologia. Eu não posso pensar uma decisão de um ministro e esquecer de outras que ele dá. Inclusive de outras que ele dá relativamente à questão do pequeno traficante. Ele tem uma visão. E naquele caso eu discordo do Barroso, não em algumas questões que ele fala, mas porque aquilo não era critério interpretativo de um texto constitucional, a meu ver. Ou seja, a Constituição brasileira é clara quando fala do trânsito julgar. Eu posso ter posições de aquilo que nós chamamos de legiferenda, vamos mudar a Constituição, mas aquilo era a Constituição é muito clara, né? Agora, se você pegar estudos, por exemplo, criminológicos que são feitos na Espanha, que são feitos em Portugal, que são feitos nos Estados Unidos, etc., todos eles mostram o problema gravíssimo do encarceramento e a situação de alimentação da insegurança a partir do encarceramento. Não que não deva ser encarcerado, claro que deve ser encarcerado, é evidente que tem que ser encarcerado, mas em situações que claramente exijam esse tipo de situação. E não como acontece indiscriminadamente no Brasil, em que não se discute com seriedade e profundidade essas situações. Não adianta eu pegar, pensando a fala de um, a fala de outro, um dado aqui, um dado lá. Vamos analisar cientificamente o negócio com seriedade, ou seja, vamos ver as causas da crime. Quais são as causas da criminalidade? Será que é só impunidade? Claro que não é. Essa é uma delas. Há muitos fatores que incidem no crime, inclusive com variações regionais, com variações culturais. Um país como o Uruguai, por exemplo, tem uma forte violência contra a mulher e não tem outras situações que o Brasil tem. O Brasil tem contra a mulher, mas tem outras. Por quê? Porque uma série de situações que o Uruguai tem lá tratado. Ou seja, eu não posso descontextualizar situações e pensar dados da realidade
porque senão eu faço uma análise extremamente superficial. E me permita, Caio, eu discordo de você, respeitosamente discordo, sorrio, porque eu acho que é de uma superficialidade total, me desculpe, acho. A criminologia mostra o contrário, mas eu não gargalho, viu? Caio, 1 minuto, por favor. Pelo que eu entendi das regras aqui, não escritas do nosso debate, o sorriso é livre. É só a risada que não é bem-vinda. E eu identifiquei no seu áudio. A gargalhada, desculpe, a gargalhada. O VAR... A gargalhada. Ah, entendi. Bom, então, vamos lá. Para mim, tudo bem. Fica à vontade, inclusive, para gargalhar. Mas assim, então, o sorriso é livre, eu sou bem educado, Caio, a risada é permitida e a gargalhada... Eu não gargalho de ninguém. Zé, eu sorrio, eu posso sorrir ironicamente, mas gargalhar... Eu sou uma pessoa que respeita e é bem educada, cara. Tudo bem, eu também, Zé. Eu também. Então, estamos aqui na mesma página nessa questão. Agora, me permita respeitosamente discordar da comparação que você fez entre a Suprema Corte Americana e o STF, que inclusive é, aí, de acordo com vários estudos, a corte mais poderosa do mundo, com maiores atribuições. Aqui, os critérios objetivos são notável saber jurídico e libada a reputação. É muito questionável que a gente já teve ministros aí que foram indicados, inclusive, sem obras publicadas e tal. Agora, eu não conheço nos Estados Unidos caso de amigo, companheiro ou partidário do presidente indicado à Suprema Corte, muito menos ex-advogado do próprio presidente ou do seu partido. Então, eu acho que essa comparação realmente não faz muito sentido.